Boa noite a todos, que a graça, que a paz do Senhor continue enchendo o nosso coração nesta noite. Mateus 27, a partir do verso 32, nós vamos ler até o verso 37. Nós vamos falar hoje sobre dois reinos antagônicos: o reino da luz e as trevas. E o nosso questionamento, à luz do texto que nós vamos ler, é: pode haver algum diálogo, alguma paz entre o reino da luz e as trevas? A palavra do Senhor diz o seguinte, eu vou ler para os irmãos acompanharem. Ao saírem, encontraram um sireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Pai querido, mais uma vez nós nos acercamos do Senhor. Já recebemos instrução da sua palavra e queremos, ó Deus, com ousadia pedir mais. Sempre bom conhecer mais da tua palavra, conhecer mais da tua vontade. Na tua lei está o nosso prazer. Portanto, ó Pai, nos ensine um pouco mais nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu nunca fui, ainda não tive o privilégio de viajar pela Europa, mas qualquer pessoa que for, especialmente se passar pelas principais cidades europeias, vai acabar conhecendo alguns monumentos muito famosos chamados de Arcos da Vitória ou Arcos Triunfais. Alguns bem famosos, como o Arco do Triunfo em Paris, que é talvez o mais famoso do mundo. Além dos arcos de carrossel, também em Paris, perto do Museu do Louvre, Montpellier, Marselha. Tem os arcos de Constantino, de Tito e de Sétimo Severo em Roma. Em Lisboa, Portugal, também tem o seu. Barcelona também tem. Em Berlim tem o famoso Portão de Brandemburgo. E além desse, existem muitos outros arcos triunfais espalhados pelas grandes cidades europeias, pelo Oriente. Isso é um costume muito antigo. Existem ruínas muito antigas de arcos de triunfo. Esses monumentos todos, eles possuem uma origem muito semelhante. Eles foram erguidos para celebrarem vitórias militares. Em suas paredes foram colocadas, geralmente em alto relevo, detalhes das batalhas empreendidas pelos conquistadores. Por baixo desses arcos passavam em triunfo os generais vencedores, desfilando com seus exércitos e, é claro, com os principais representantes dos inimigos derrotados: reis, generais, membros da nobreza. E era muito comum que o povo exaltasse os vencedores. A gente vê isso desde os dias do rei Davi, lá em 1 Samuel 18, quando Davi voltava das suas batalhas, as mulheres clamavam cantando: Saul matou os seus milhares, Davi os seus 10 milhares. Era comum o povo exaltar os seus grandes vencedores. Mas também era muito comum que eles literalmente enxovalhassem os derrotados e atiravam contra eles frutas, verduras podres, ovos e até dejetos humanos. Era para os derrotados um espetáculo deprimente. Mas a população, toda excitada e eufórica, não se importava muito com a sujeira, porque sabia que além dos prisioneiros também haveria os despojos de guerra, haveria festas, muita comilança. Eles estavam ali celebrando o fim do inimigo. Estavam ali celebrando a derrota de generais e reis inimigos. Era na prática a celebração da superioridade do seu reino. O que aconteceu em Jerusalém naquela sexta-feira, quando Jesus foi levado para o Gólgota, guarda grandes semelhanças com tudo isso. Embora não houvesse um arco triunfal no caminho, mas aqui nós temos Roma, que se auto-intitulava a rainha do mundo, que celebrava o seu senhorio sobre a Judéia, diante de testemunhas de várias cidades na semana máxima dos judeus, onde havia gente de todos os lugares do mundo mediterrâneo. Os sacerdotes, eles também queriam um pouquinho deste reino terreno e celebravam a sua vitória sobre o revolucionário vindo da Galileia que ameaçava.
o seu domínio usurpador sobre a vinha do Senhor. Em João 11:48, eles mostram isso dizendo assim: olha, se nós o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Na semana passada nós vimos que Pilatos entrega Jesus porque sabia que os sacerdotes o estavam acusando por inveja. Eles tinham medo de perder o lugarzinho que eles tinham no reino. Mas o interessante é que Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, os sacerdotes, eles sabiam que o reino de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e o reino do mundo são dois reinos irreconciliáveis. Jesus diz claramente: o meu reino não é deste mundo. Esta verdade os mundanos, os que amam o mundo, sabem. Não dá para conciliar as coisas do mundo com as coisas de Deus. Eles sabem que não dá para conciliar. Mas infelizmente esta é uma verdade que os súditos de Jesus, que não poderiam esquecer essa verdade, lamentavelmente estão esquecendo. Acontece que, infelizmente, com muita frequência, e não é de hoje, nós vamos ver isso em Salomão, em Demas, lá em 2 Timóteo 4:10. E nesta noite eu quero abordar algumas verdades, algumas coisas que eu sei que você, crente, você sabe. E que se você não sabe, se por acaso não sabe, eu tenho certeza que você deve saber. Primeiro, crente, você que é crente, você precisa saber que o reino do mundo não se importa em agir como opressores, não se importam com a opressão. Observe que no verso 32, ao saírem, encontraram um homem, um sireneu chamado Simão, que estava no campo, o pai de Alexandre e Rufo. Esse homem não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, ele estava voltando do campo. Ele não, aparentemente, ele não é apontado ainda como um discípulo de Jesus. Se fosse Pedro, eu entenderia. Se fosse Tiago, se fosse João, eu podia até entender, mas Simão não. Ele estava voltando do campo. Não tinha nada a ver com a história, não foi testemunha de coisa nenhuma, não era partidário de Jesus, não era partidário dos sacerdotes, não tinha nada a ver com a história. Mas o texto diz que eles obrigaram Simão a carregar a cruz. Ele não havia sido sentenciado a nada, mas eles quiseram assim, para mostrar a sua força, o seu poder, o seu poderio opressor. E a Bíblia diz que Jesus foi tirado por juízo opressor. Eles obrigam Simão a fazer o que ele não tinha feito nada por merecer. O reino do mundo é um reino de opressão, é o reino de escravismo. Mas o reino de Jesus não. E o nosso tema aqui é: o reino de Deus não pode ser reconciliado, não pode ser conciliado com o reino das trevas. Não pode haver diálogo entre o reino de Deus e o reino das trevas. E o reino das trevas, nós estamos vendo aqui, ele não se importa em ser opressor. Mas o reino de Jesus é diferente. Jesus disse que veio, por exemplo, ele começa o seu ministério em Lucas 4:19, ele diz que veio para apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele diz que veio para proclamar libertação aos cativos. É exatamente o contrário da opressão. Enquanto Roma vem e aponta o seu dedo ao opressor e diz: faça isso, Jesus diz: eu vim apregoar liberdade. Mais ainda, em Atos 10:38 é dito a respeito de Jesus que Jesus andou por toda a parte, fazendo o bem e libertando os cativos, os oprimidos, curando aqueles que estavam oprimidos pelo diabo. Jesus veio para trazer liberdade. Jesus é aquele que traz a verdadeira liberdade, liberdade do mundo, liberdade do poder do pecado, liberdade da imposição da lei como elemento de condenação. O reino da luz não dialoga com o reino das trevas, são radicalmente diferentes. Um é luz, um é liberdade, o outro é opressão. Outra coisa que a gente vê aqui nesse texto, que eu quero que você, crente, saiba ou se lembre: o destino do reino do mundo é a morte. Verso 33, e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, era o lugar de execução.
Era o lugar onde ninguém desejaria ir fazer um piquenique, porque ali eram executados os criminosos. Fora da cidade, no lugar onde nem planta crescia, ali era um lugar de morte. O final do caminho que o reino do mundo quer que você ande é caminho de morte. O caminho do mundo vai levar o homem à morte, e só à morte. Não há outro lugar para onde ir. Mas o reino de Jesus é diferente. Não há diálogo, não pode haver diálogo, porque a Bíblia diz em Colossenses 2,13 que Jesus veio para os que estavam mortos em delitos e pecados. Veio para trazer vida aos que estavam mortos. O fim, o destino do reino do mundo é a morte. A Bíblia diz que o de Jesus, o reino de Jesus, traz vida aos que estavam mortos. Jesus diz claramente que o motivo da sua vinda foi para que tenhamos vida e vida abundante, vida plena. Está em João capítulo 20, verso 31. O final da caminhada do mundo é a morte. Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida. Ele diz mais, ele diz que quem crê nele tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Está em João capítulo 5, verso 24. Não há diálogo entre o reino de Cristo, o reino da luz, e as trevas. Primeiro, um é opressor, o outro liberta. Segundo, um conduz à morte, o outro traz vida. Uma terceira verdade que eu quero que você, crente, saiba: o reino do mundo não satisfaz. Ele vai produzir sede e amargor, mesmo que aparentemente ele dê coisas agradáveis. O texto diz no verso 34: depois que Jesus estava ali no Gólgota, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando, não o quis beber. Jesus não quis. Vinho misturado com fel vai produzir rapidamente vinagre. Não é uma coisa agradável de beber. E o efeito do vinho com fel, entre outras coisas, era sede, vômitos, desidratação. E vocês, pensemos por um instante. Jesus já havia sido maltratado durante uma noite inteira, depois açoitado com o látego, com o chicote que já foi dito aqui como ele era, que arrancava pedaços de pele. Fizeram um arremedo de respeito pelo Senhor Jesus, por exemplo, dando-lhe um caniço, quando ele era digno do cetro, cuspindo nele, quando sobre ele repousava a unção do Senhor, zombando dele quando ele deveria receber honra. Mas deram-lhe mel com fel, vinho com fel. Uma coisa horrenda. E isso produzia os efeitos que eu já mencionei: vômito, secura. Mas o reino de Jesus é diferente também nisso. Jesus chama para ir a ele os que estão com fome e com sede. Ele diz: a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Está em Isaías 55:1. Para você que está sedento, para você que está com sede, para você que sente necessidade de água viva, ele é a água viva, ele dá a água viva, que não apenas sacia a sua sede, mas também faz com que você flua, para que outros também sejam dessedentados. Está em João 4,14. Enquanto um quer produzir mal-estar e vômito em você, o reino do mundo, o reino das trevas, Jesus propõe a você alimento, água fresca, saciedade. Não tem como dialogar com essas duas coisas. Não dá para juntar essas duas coisas. Mas o crente também precisa saber que o reino do mundo é um reino usurpador. O texto nos diz que depois que o crucificaram, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Observe que eles crucificaram Jesus e ainda tomaram de Jesus o que era dele. As vestes não pertenciam aos soldados, embora eles tivessem o costume de usurpar o que pertencia aos condenados. Mas é um reino usurpador, um reino que quer o que não é seu. É um reino que busca juntar para si aquilo que não lhe pertence. No entanto, o reino de Cristo é diferente. Ele é o verdadeiro Senhor. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Está em Apocalipse 19:16.
Alguns até dizem, mas pastor, Satanás não é o rei deste mundo? Não. Satanás não é o Deus deste mundo, não, ele é o Deus deste século, o que é diferente. Ele é aquele que coordena, que influencia essa mentalidade pagã, essa mentalidade demoníaca que está presente na nossa sociedade, que tenta fazer com que a vontade do diabo seja feita e a de Deus esquecida. Ele é o Deus que orienta, é o mentor, digamos assim, da mentalidade que está aí. Isso, diz a palavra do Senhor, são coisas vãs. É um reino que não é real, é usurpador. Mas o de Jesus não. Em Mateus 28:18 ele diz, toda autoridade me foi dada sobre os céus e sobre a terra. Toda autoridade Jesus possuía sobre homens e demônios, inclusive sobre o próprio Satanás. Se alguém tiver alguma dúvida disso, é só ler a história de Jó. Satanás nada faz que não seja permitido primeiro pelo Senhor. Há uma quinta verdade que mostra que o reino da luz não dialoga com o reino das trevas. E nós crentes precisamos saber. O reino do mundo zomba, escarnece do nosso rei. Como nós podemos tentar conciliar, tentar viver junto, viver em harmonia com um reino em que todas as pessoas zombam do nosso querido rei? Como nós podemos admitir que podemos ter laços fraternos, chamar de irmãos aqueles que zombam do amado da nossa alma? Como? Como podemos sentar à mesma mesa para tratar de assuntos que deveriam ser assuntos de louvor e adoração ao Senhor, quando a prática é de escarnecedores? O reino do mundo imagina coisas vãs, está no Salmo 2, verso 1. Mas o reino de Deus, o Senhor Jesus, é diferente e Ele proclama a verdade eterna. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor e Sua palavra nos oferecem prazer pleno, prazer santo. Salmo 16:3, Salmo 119 e 174. E o Senhor não admite que nós nos assentemos e nos juntemos com aqueles que zombam e escarnecem dele, da Sua palavra e do Seu reino. Não pode haver diálogo. Não pode haver diálogo, por exemplo, entre aquele cuja palavra diz não matarás e aqueles que dizem meu corpo, minhas regras. Não pode haver diálogo. Não pode. A verdade é que não pode haver qualquer acordo entre o reino do mundo e o reino de Deus. E uma das razões, curiosamente, não está no reino de Deus, está no reino do mundo. Em Romanos 8:7, a Bíblia diz que o mundo não quer e o mundo nem tem o poder de querer relacionar-se com o reino de Deus. Ele quer extinguir o reino de Deus. Ele quer fazer o reino de Deus esquecido. Ele quer destruir o reino de Deus. Ele não quer se relacionar. Mas pastor, então quando o mundo adentra na igreja não é relacionamento, não, é infiltração. É como água infiltrando-se por baixo do assoalho. Um dia vai enfraquecer os alicerces e vai derrubar as paredes. É como o cupim que toma conta de uma casa e vai corroendo de madeiramento até que o teto caia na cabeça. E nós vemos isso há muito, muito tempo na história da igreja. E a Bíblia chama esta prática de infiltrar para destruir de doutrina de Balaão. Está lá em Apocalipse 2:14. Balaão ensinou a Balaque como destruir Israel. Ele não podia destruir de cima. Ele não podia amaldiçoar. Então diz, faça com que Israel se suje, faça com que Israel se contamine, faça com que Israel ofenda ao Senhor. Faça com que a igreja deixe de ser pura e ser santa. Faça com que a igreja ache que pode dialogar com o reino das trevas. O reino de Deus, o reino da luz não dialoga com o reino das trevas, mas a igreja dialoga. Esse é o problema. Esse é o nosso problema. E na verdade o mundo sabe, o reino das trevas sabe que você não é e nunca será um deles. Ele sabe que você não é um deles. E o que ele quer na verdade é destruir você. Destruir moralmente, destruir emocionalmente e transformar você num farrapo espiritual. E quando você estiver caído e prostrado, ao invés de ele dizer, agora sim você é um dos nossos, ele vai fazer com você a mesmíssima coisa que fez com o seu Senhor em João 15:20. Vai zombar de você, vai escarnecer de você e, se possível, vai matar você. Não pode haver, não há
sob hipótese alguma, diálogo da luz com as trevas. Não pode haver diálogo entre o reino da luz e as trevas. E nós precisamos saber disso. Meu irmão, minha irmã, você precisa saber que o reino do mundo não se incomoda em oprimir você e os seus, e a sua igreja. Você precisa saber que o destino do reino do mundo é morte, e tudo que ele quer é matar você. Você precisa saber que o reino do mundo não tem nada que te satisfaça, e só vai produzir mal-estar, sede e amargor. Você precisa saber que o reino do mundo é usurpador, quer um poder que não lhe pertence. Você precisa saber que o reino do mundo zomba do amado de sua alma. Como você pode querer dar os braços a este reino? Não pode haver qualquer acordo entre o reino do mundo e o reino de Deus. Oprimiram Simão, levaram nosso mestre ao lugar de morte, deram-lhe de beber vinho e fel para fazer-lhe mal, usurparam as suas vestes, roubaram as suas vestes, tirando sorte. Este é o reino do mundo. E ainda por cima, zombaram do senhorio do nosso querido e amado Rei, nosso Senhor e Salvador Jesus, o Rei dos Reis, o nosso Rei, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor. Guarde isso no seu coração. Não pode haver diálogo entre o reino da luz e as trevas. Você não pode tomar parte neste diálogo. Que o Senhor nos abençoe, nos dê firmeza para tomarmos esse tipo de atitude. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor. Tua palavra nos mostra que o reino do mundo é adversário. O reino do mundo não dialoga com o reino da luz. O reino do mundo quer destruí-lo. As trevas são inimigas da luz. Nós queremos te pedir que, como filhos da luz, nós fiquemos atentos para as suas armadilhas e artimanhas, e não nos deixe cair na armadilha de Balaão, para que não sejamos contaminados e enfraquecidos. Abençoe-nos, Deus, cuida deste povo que se chama pelo teu nome. Dá-lhes firmeza e disposição para a pureza, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Abençoe-nos, Deus, cuida de nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.